Café sem açúcar, coisa boa. Fale muito do que a Bíblia fala muito. Fale pouco do que a Bíblia fale pouco. E não inventa moda do que a Bíblia não fala nada. Por exemplo, a Bíblia fala muito de céu e de inferno. Na verdade, Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. A Bíblia fala muito. Tem coisa que a Bíblia fala pouco. E tem coisa que a Bíblia não fala nada. De uma coisa que a Bíblia fala muito é sobre o medo. Como a Bíblia fala sobre esta emoção chamada medo. Demais, é demais. É anjo se manifestando dizendo, não tenha medo. É Deus se manifestando dizendo para os homens, não tenha medo. Próprios homens de Deus declarando na Bíblia para outros dizendo, não temas. É demais. A Bíblia fala muito sobre isso. E se a Bíblia fala muito, a gente também precisa falar muito sobre isso. Por quê? Quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, fomos criados à imagem, ímano de Deus. Nessa composição original, o homem não foi criado com a emoção medo. Na verdade, Adão e Eva no Éden, eles eram assim, beirando o sobrenatural, em habilidades, em DNA, em intelectualidade, em espiritualidade, em inteligência, sabedoria, força física, dinâmica, resistência. Então Deus criou o homem à sua imagem. Fomos feitos a cópia, porém uma cópia de barro. Mas fomos criados no original de maneira fantástica. E o homem, ele foi criado sem a emoção medo. O medo entrou na nossa alma como um intruso quando o casal pecou diante de Deus. A primeira palavra medo que aparece na Bíblia foi quando o casal tinha pecado e Deus apareceu na viração do dia para ter intimidade, paternidade com o casal de filhos, Adão e Eva. E foi quando o casal se escondeu. E Deus perguntou, onde estás, Adão? E ele disse, tive medo e me esconde. Quando o casal pecou, a nossa configuração foi mudada. Entrou o pecado e desconfigurou muita coisa. E o medo, ele é um vilão. O medo, ele quer te bloquear, te paralisar. O medo, ele quer te jogar para baixo. O medo, ele quer destruir os teus sonhos, impedir o propósito de que Deus tem na sua vida. O medo faz a gente se esconder, se isolar, se afastar de Deus. O medo tira todo o brilho que Deus colocou em nós. É por esse motivo que um dos homens de Deus que falou sobre o medo foi Isaías, no seu capítulo 41:10. Por isso, não tema, pois eu estou com você.
Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha mão direita vitoriosa. A palavra que vem do céu é uma palavra sempre contra o medo. Todos nós temos medo. Se você perguntar, Pastor Santos, você tem medo? Tenho. Eu tenho medo de muitas coisas. De muitas coisas. Eu tenho os meus calcanhares de Aquiles. Não é nem um, nem são dois, são muitos. Eu tenho medo de muita coisa. De muita coisa eu tenho medo. Mas o que eu faço? Eu decidi colocar o medo na coleira. Não tem como tirar o medo da minha emoção. Eu vou conviver com medo até o último dia que eu habitar nessa terra. Porém, eu decidi ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus diz para mim não ter medo. Não no sentido de não existir mais o medo dentro da minha composição almática, dentro do meu ser. Quando a Bíblia diz não tenha medo, a Bíblia está dizendo coloque uma coleira no medo e domine o medo. A mulher do fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, porém ela estava com medo. Mas mesmo com medo, ela foi e recebeu o milagre e foi salva por Jesus. Uau! Quando Pedro estava afundando, ele teve medo. O que Jesus disse? Sou eu. Não, quando Jesus na verdade apareceu no barco, pensaram que era um fantasma, a palavra é essa. Todos ficaram morrendo de medo e Jesus disse, sou eu, não temas. Quando Josué foi enfrentar a primeira batalha como general à frente do exército, como líder supremo de Israel, Moisés tinha morrido. Deus apareceu para ele. Disse, não te mandei eu? Te esforce, tenha bom ânimo, não tenha medo. Eu sou com você por onde quer que você andar. Quando Deus, anjos de Deus, quando a voz vem do céu para nós, ela vem sempre com uma palavra de encorajamento, dizendo, sou eu, não tenha medo. Então, ou você vive dominado pelo medo, ou você domina esse medo. Domingo agora, nós estamos em novembro de 2023, domingo agora, terceiro domingo, eu estava orando para um rapaz na nossa igreja. E Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu perguntei, filho, me veio a palavra medo, é verdade? Faz sentido para você? Ele disse, chorando, faz, pastor. É um homem formado, mais de 40 anos. E eu orei por ele. Na terça-feira que eu estava dando aula profética para ele, Escola de Profetas 2, eu perguntei, e aí e tal? E ele falou, então, pastor, o medo que eu estava sentindo é que apareceu uma ferida, um buraco no céu da minha boca, na minha boca. Eu fui no médico, tomando remédio, antibiótico e não fechava. E eu pensei, eu acho que é câncer. É câncer. É câncer, é câncer, é câncer, é câncer. Foi quando, domingo, ele recebeu o milagre. Ele disse que na segunda-feira, a sua boca já tinha sarado completamente. Então, o medo impede milagres. O medo te azeda, te amargura. Por isso a palavra de Deus diz, não tenha medo. Sabe, creia em Deus. Confie em Deus. Não temas. Não temas. Coloca o medo numa coleira. Pede para o Espírito Santo te dar força e entendimento. Quanto mais a sua fé aumenta, o seu medo diminui.
Medo é fé na derrota. Quanto mais o seu medo aumenta, sua fé diminui. Então, meu amado, vamos nos alimentar da palavra, ter intimidade com Deus, colocar todos os nossos medos nos seus devidos lugares. Crê que Deus vai dar sabedoria para você resolver esse problema. Crê que Deus vai abrir a porta. Crê que Deus vai salvar, vai libertar, vai prosperar. Crer que Ele vai fazer. Crer que Ele vai abrir o mar. Moisés estava com medo e disse: Senhor, e agora? Por que você está clamando? Diga ao meu povo que marche. Marcha. Coloca o medo numa coleira e avance. Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal no YouTube e no Instagram. Dá um like, comente e compartilhe se lhe faz sentido para você. Pastor Sandro Cruz, Quadrangular, Jardim das Flores. Tudo o que é dos céus eu quero.